Irmãos, eu, como falei, entendo que as bem-aventuranças estão dentro do propósito, da proposta do reino de Deus que o Senhor Jesus deixou aos seus discípulos. Eu quero te incentivar a você ler as bem-aventuranças agora nessa dinâmica. Jesus queria uma reforma interna dos seus discípulos na mente e no coração. Fica muito claro, conforme a gente vai estudando, que não há outra maneira da gente seguir a Jesus a não ser de uma forma séria. Porque todas as virtudes apresentadas pelo Senhor são totalmente antagônicas à nossa carne e a esse espírito secular que nós temos. Sempre a diferença entre a vida do cristão e o não cristão nos seus estilos de vida devem ser mais acentuados. Isso não quer dizer que nós estamos numa postura de que nós somos melhores do que eles, de maneira alguma. É humilde de espírito. A única diferença entre nós e aquele que não segue a Deus é que nós fomos alcançados pela graça. É a única diferença. Então precisamos renovar a nossa mente para entender os ensinamentos de Jesus. Nós não podemos ser seletivos a ponto da gente entender: eu quero cumprir essas bem-aventuranças e essas outras não. É um pacote. É um pacote. A proposta do reino, ela é um pacote. E a gente precisa ficar muito atento, irmãos, porque com muita facilidade a gente corre o risco de viver uma vida cristã genérica. O que é aquela vida cristã genérica? Na base da religiosidade. Quando eu frequento a igreja, quando eu participo das atividades, mas desvinculado de uma intensidade no relacionamento com Deus. Vou dando margem a uma vida cristã em que as dificuldades do dia a dia, as decepções da vida, o impacto do brilho do mundo e outras coisas vão fazendo com que eu negocie os meus valores, e aquilo que era absoluto passa a ser relativo, e o que era relativo passa a ser absoluto. E como nós precisamos de homens e mulheres de Deus que sejam intencionais nesse propósito de terem famílias segundo o coração de Deus. Infelizmente, todos nós acompanhamos gente que começou bem na caminhada e ao longo do tempo vai se perdendo. E nós não somos melhores do que ninguém. Dia a dia precisamos estar diante do trono para receber do Senhor a graça para a ocasião oportuna. E neste acampamento, nesse encontro, que já estamos indo aí para a última etapa, é fundamental, e a gente quer te incentivar a isso, a você dar sequência. Você não veio aqui porque o seu casamento está em crise, você veio aqui porque você quer ser um cônjuge melhor em Deus e porque sua esposa merece. Então, uma das coisas que a gente quer incentivar: tenha um tempo de oração juntos. Talvez você não consiga isso todos os dias, mas reserve durante a semana, agendado com dia e horário, tempos de oração em conjunto. Isso traz unidade de coração, de pensamento. Isso é muito importante. Novamente incentivo: tire um tempo para tratar os assuntos. Não dá para conversar isso enquanto a gente está fazendo outras coisas, ou tratar isso na hora do jogo, né? A mulher quer conversar com o marido um assunto sério. Não, pode falar, tranquilo. Ela começa a falar, daqui a pouco ele... Não dá, né? Isso tem que ser feito com o ambiente. A gente brincou aqui em relação a essa questão da mulher reativa, fala muito. Uma coisa é a mulher falar, outra coisa é ela abrir o coração. São duas coisas diferentes. A mulher, para abrir o coração, precisa de ambiente, de acolhimento, para que ela comece a abrir o que está lá dentro. E a gente precisa disso
A gente tem que fazer do nosso casamento um ninho, onde a gente possa cuidar e ser cuidado um com o outro, igualmente com os nossos filhos. Nós vamos entrar agora nessa última etapa das bem-aventuranças. A Angélica vai falar agora sobre os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. E é muito bom a gente, durante os nossos intervalos aqui, né? A gente foi conversando, ouvindo o retorno de alguns, ouvindo o que é que Deus está trabalhando. E eu vi que o propósito era esse. A gente não veio aqui trazer respostas, a gente veio aqui trazer perguntas. Nada novo. Né? E nada novo. Né? Melhor coisa é você ir embora com as perguntas, né? Para que você reflita como casal. E a gente traz isso para a prática, porque é uma forma da gente gravar. Tudo que a gente traz com exemplos, com a prática, mesmo que seja uma brincadeira, é uma forma da gente gravar aquilo que está sendo falado, aquilo que está sendo ministrado, né? Então, o ponto 7, a bem-aventurança, no versículo 7, a quinta bem-aventurança, é bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Vê que nos mansos fala porque lhe darão o reino, e aqui fala porque alcançarão misericórdia, né? Então, falar de misericórdia em um mundo em que cada um se preocupa com o seu problema e não tem tempo de se preocupar com o problema do outro, nem muitas vezes dentro de casa, é você ser contracultural, como a gente está falando aqui desde o começo. O mundo prefere isolar-se, né, da dor e da calamidade do próximo. De preferência, eu não vou nem ler a notícia sobre aquela coisa que aconteceu lá. Eu nem vou ouvir o que aconteceu, não vou nem orar, porque eu não posso ver. Tem gente que é tão assim que não pode ver uma tragédia, não pode pensar, vou orar, vou fazer alguma, porque não tem esse coração. Acha que a vingança é deliciosa e que o perdão é para os fracos, né? Mereceu mesmo. Nosso Deus é um Deus misericordioso e dá provas de misericórdia continuamente. Prova disso que nós acordamos. Amém? Porque as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Nós acordamos, nós almoçamos, nós tomamos café, nós conversamos e nós estamos aqui inteiros. Metade, alguns, né, já assim, mas nós estamos aqui, gente, é uma bênção, perseverança, isso é maravilhoso, a gente poder estar aqui e saber que as misericórdias do Senhor se renovaram, né, e poder, nós como cristãos do seu reino, também nós temos que demonstrar essa misericórdia, porque nós estamos falando aqui que a gente vai refletir a imagem do Pai. E misericórdia é uma das características do nosso Deus. Ele é um Deus misericordioso e dá provas da sua misericórdia continuamente. Os cidadãos do seu reino também devem demonstrar misericórdia. As Escrituras são um reflexo do caráter de Deus, da natureza divina. Sim, Deus é misericordioso. E a gente já aprendeu isso, né? Eu lembro que bem no começo da minha conversão, em um dos nossos encontros da unidade, eu ouvi o pastor Jorge Michan falando sobre a misericórdia. E o termo misericórdia, né, vindo do latim, é composto de duas palavras, miséria e córdia. Não preciso falar o que é miséria, que é miséria mesmo, né? Miséria é aquele estado miserável, que você não tem para onde ir, não tem de onde sair. E córdia é uma palavra da qual vem coração, no latim. Então, misericordioso é o que tem o coração na miséria. Essa miséria, ela não é uma miséria só material. Eu posso ter uma miséria espiritual, eu posso estar no estado espiritual miserável, emocional miserável, precisando que alguém tenha misericórdia e cuide de mim, me socorra e me ajude. Às vezes a gente precisa perguntar, tá tudo bem? Você está precisando de alguma coisa? Como é que está o seu coração? Significa ter o coração aberto para aquele que está na miséria, para aquele que está sofrendo e para aquele que tem alguma necessidade. Gente, hoje nós vivemos um mundo em que a compaixão
a não ser que você seja de uma ONG e tal, e que vai fazer a propaganda, e que vai aparecer, se não for cristão, está muito difícil essa compaixão, né? Você ter a compaixão daquele que está sofrendo, está padecendo, foi bombardeado, foi baleado, perdeu a casa, e teve um incêndio. A gente vê muitos casos assim, incendiou a casa. A gente mesmo teve uns amigos, né, que estavam dormindo, e o filtro deles, esse filtro que fica na tomada, incendiou. O filtro simplesmente incendiou. Eles acordaram com a fumaça entrando dentro do quarto. E aí o que aconteceu? Ele é um pastor de uma outra igreja, amigos nossos. Muita gente se levantou para socorrer, né, os nossos irmãos e para ajudá-los a restaurar e recuperar tudo que eles tinham perdido. Foi uma miséria, porque eles perderam tudo. Então você tem o coração na miséria. E a palavra misericórdia no hebraico, ela é a palavra hesed. Eu gosto demais dessa palavra. Quem já estudou o livro de Ruth, as mulheres lembram que a gente falou aqui 2 anos atrás sobre Ruth. O livro de Ruth, ele traz esse conceito da palavra hesed, bondade, amor leal. Gente, não precisava falar que o amor é leal, né? Mas o hesed é um amor que é leal. Só Deus tem um amor leal. E se eu tenho a característica e a imagem de Deus, eu também tenho que ter o amor hesed. E no livro de Ruth fala que Boaz, né, teve esse amor para com Ruth, benevolente. Tem algumas traduções que trazem. Então a misericórdia, ela vem do coração na miséria, e ela vem do hesed, um coração bondoso, benevolente, com amor leal. Gente, leal é aquele que não te abandona. A gente vive num mundo que falar de lealdade está um pouco difícil, né? Então pensa que o Deus tem um amor leal, e pensa que o amor com que você vai amar na sua casa, na irmandade, na igreja, é o mesmo amor. Recebe o amor leal. Não é um amor guiado pelo ímpeto das emoções, mas de uma bondade intencional. Vocês viram que essa palavra hoje nós já repetimos várias vezes aqui. Intencionalidade. Eu tenho que querer. Ai não, se a pessoa bater na minha porta, eu vou entender que foi de Deus. Ai não, olha, eu vou ficar esperando aqui, Deus. Se chegar uma mensagem para mim, é porque eu tenho que cuidar daquela pessoa. Para! Tem hora que você tem que ser intencional. Bateu no seu coração, você ficou sabendo da situação. Olha, irmão está lá com o pai doente, com a mãe doente, não voltou para casa, está no hospital. Faz uma sopa e leva para casa dela, porque ela vai precisar. Não tem que esperar o seu grupo se movimentar para falar, gente, quem vai levar uma sopa para fulano? É você. É você. Se você foi tocado, é você. E muitas vezes a gente joga lá e fica esperando, né, que alguém faça, né? Poxa, ninguém fez. Mas quem teve a ideia? Quem tem um coração misericordioso? É você. Então que o Senhor nos use com esse coração misericordioso. Eu acho que hoje a gente, na pandemia, todo mundo ficou mais misericordioso, né? Todo mundo ficou mais, então ou tem que ser uma coisa bombástica, né? Um luto, uma enfermidade, né? Uma coisa grave. Não, o misericordioso, ele ama, ele perdoa, ele serve o seu próximo intencionalmente. E isso tem que começar dentro da minha casa. Dentro da minha casa, eu tenho que intencionalmente ajudar, né? A gente estava conversando ali, né, Gleison e Ana, ali na hora da refeição, e a gente estava falando dessa coisa, né, da intencionalidade do marido ajudar. Gente, isso é maravilhoso. Você não precisa dividir tarefas, porque não tem divisão de tarefa. A tarefa é para todos. Vai fazendo conforme. Você chegou mais cedo? Ajuda na tarefa. Você chegou cansado? Se abre e fala, olha, hoje eu preciso que você tenha misericórdia de mim e você me ajude e faça essa tarefa. Então, a misericórdia, ela tem que ser intencional. Tem que ter, o misericordioso, uma atitude positiva para com o próximo. Que muitas vezes aqui no caso nós estamos falando da nossa casa. É amável, é bom, perdoa, ama, serve. E não deixa de fazê-lo embora a pessoa não corresponda da mesma maneira. Aí que é difícil, né? Também não faço mais. Nem falou muito obrigada, nem mandou uma mensagem, nem mandou um coraçãozinho para falar, mãe, obrigado. Também não faço mais.
Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque eu faço, mas eu não faço para esperar. Mas a palavra diz que eu vou receber misericórdia, então em algum momento eu vou receber. Mas o misericordioso, ele faz por amor, ele se compadece dos que sofrem. É mais do que um sentimento de alma, é um ato de acolher quem sofre. Ser misericordioso sabendo que a nossa motivação é Cristo. O misericordioso acolhe. Para esses é a promessa de misericórdia quando precisarem de misericórdia. Nos alcançará a misericórdia do Senhor, mesmo quando nos falta a misericórdia dos homens. Stott diz que os que demonstram misericórdia encontram misericórdia. Não que possamos merecer, gente, porque a gente não merece nada. Nada. A gente não merece. Mas a misericórdia, ela vem através da misericórdia. Ou o perdão através do perdão. A misericórdia está muito ligada ao perdão. Mas porque não podemos receber a misericórdia e o perdão de Deus se não nos arrependermos, e não podemos dizer que nos arrependemos de nossos pecados se não temos atos de arrependimento, se não formos misericordiosos para com os pecados dos outros. Não, tudo bem, Deus me perdoou, tudo bem, eu quero perdão, mas eu não vou perdoar. Então a misericórdia, ela implica no perdão. Nada nos impulsiona mais ao perdão do que o maravilhoso conhecimento de que fomos perdoados. Você crê que naquela cruz Jesus levou todos os seus pecados? Crê? Você crê que ali você foi perdoado? Então, se eu fui perdoado, né, nada mais prova claramente que fomos perdoados do que a nossa própria prontidão em perdoar. Então, se eu fui perdoado, eu tenho que estar pronto para perdoar. Gente, isso aqui é um assunto que dava um dia inteiro só para falar disso, né? Quão difícil é a gente perdoar, e quanto uma falta de perdão traz enfermidade na alma, quanto uma falta de perdão dentro do lar traz uma enfermidade na alma. Às vezes o marido e a esposa passam dias e dias remoendo aquele perdão não dado, remoendo aquela situação que já foi confessada, que já foi colocada, mas é muito difícil. Aquilo vai remoendo. Você fala que perdoou, mas depois você joga na cara. Você fala que perdoou, mas você traz o problema de volta. Então, quando eu perdoo, eu estou pronto. Quando eu sou perdoado, eu estou pronto para perdoar. E isso tem que andar junto. Receber misericórdia anda junto com perdoar. E a gente sabe que a misericórdia e a graça, elas andam juntas, né? Uma das melhores maneiras de entender a misericórdia é contrastá-la com a graça. Você recebeu a graça, né? Quando você se converteu foi de graça, e foi pela graça, né, do Senhor. Ele é misericordioso e nos agracia com a salvação e com o perdão dos nossos pecados. A graça está diretamente relacionada ao homem e ao seu pecado. Recebemos o que não merecemos, o perdão dos nossos pecados, enquanto que a misericórdia está associada com o homem em suas circunstâncias miseráveis. Não recebemos o que merecemos, é pura misericórdia. Era para a gente ter sido fulminado, o juízo, a condenação eterna, mas por pura misericórdia o Senhor nos agraciou com o perdão e a salvação. Amém? Isso aqui é libertador, é maravilhoso você entender que você está liberto em Jesus. O misericordioso usa da bondade ao olhar para os outros, procura melhorar, repudia o ódio, repudia o ódio e o ressentimento, procura melhorar o melhor e não o pior para os que ofenderam. Sabe aquele versículo que fala que quando você perdoa, quando você abençoa, junta as brasas na cabeça do outro? Então, perdoa, faz a sua parte. Gente, eu estou falando aqui, mas para mim isso é muito difícil também. Tem muitas situações, não dentro do nosso lar, que a gente está sempre zerando, como a gente diz, né? Buscando não deixar acumular, buscando nessas nossas conversas semanais, colocar a coisa não dormir
com aquela ira acesa, sabe? Vamos acertar, não adianta deitar e virar para o lado e mal dar boa noite, não, porque isso vai acumulando para o outro dia, mas às vezes a gente tem outras pessoas que a gente tem que ser misericordioso, que tem que liberar o perdão. Então isso é um tratamento de Deus no nosso coração. Nós precisamos, eu não vou ser complacente, eu não vou fingir que não está acontecendo nada, né? Mas, e outra, eu posso perdoar e depois eu não preciso voltar a ser o melhor amigo daquela pessoa, mas dentro da minha casa, sim. Dentro da minha casa eu tenho que zerar, se eu perdoei, tem que estar tudo zerado. A minha misericórdia tem que alcançar o meu filho, o meu cônjuge ou qualquer outro membro da minha família para o qual eu estou ali trabalhando esse assunto da misericórdia, né? Deus é misericordioso, mas também é reto, também é santo e também é justo. Então, queridos, se o nosso casamento estiver somente baseado na nossa justiça e não na graça e na misericórdia, não há espaço para tolerância. E eu me torno um intolerante. E a intolerância é um perigo, tá? Porque a intolerância também pode levar àquela questão do abuso. Porque aí eu abuso através do silêncio, eu abuso através da sabotagem. Eu vou sabotar alguma coisa aqui para ver se vai melhorar essa situação. A nossa casa é o primeiro lugar para exercermos misericórdia. Perdão, mesmo que o outro não reconheça o seu erro. Ser tolerante, entender as limitações do outro, entender as suas ambiguidades. É o que o Edmilson falou hoje da lente. Você sabe o óculos? Cada óculos tem uma lente, cada óculos tem um grau. Qual é a sua lente para você enxergar a circunstância? Você está usando a lente da conveniência? Você está usando a lente da autocomiseração? Você está usando a lente do coitadinho de mim? Ou você está usando a lente da graça, da misericórdia e do perdão do Senhor? Porque aí eu vou conseguir enxergar como o Senhor enxergaria aquela situação. A gente brincou, contou a história do peixe aqui, né, bem brincando, mas o peixe ficou muito bom, é verdade. Depois eu agradeci muito ele, porque ele trouxe o peixe, né? E depois vieram falar pra mim, não, mas eu podia ter feito o cação frito que fica bom. Não, fica bom, eu sei. É que era aquela história. Eu tinha um paradigma na minha cabeça do que eu tinha pensado. E na cabeça dele podia ser... Vocês estão vendo como você precisa sentar? Aí depois a gente conversou, a gente deu risada, a gente fez um... Eu falei pra ele, tinha que ter tirado foto desse peixe, não é possível. Eu ainda tenho 2 potinhos no meu freezer lá, tá? Então ainda vou comer esse peixe porque ele era grande, então ele rendeu. Então você olha com o óculos do outro. Será que eu me comuniquei? Será que o que eu falei, realmente eu passei aquilo que eu queria falar? Porque senão, gente, às vezes a gente briga exatamente por a gente não se comunicar, por a gente não falar aquilo que eu falo alho e ele entende bugalho. E quando a gente vai ficando um pouquinho mais velho, às vezes dá um probleminha de audição mesmo. E aí olha para ele e pergunta, nós também temos essa, né, bem? Olha para o outro e fala, você me entendeu? Fala. Você me entendeu? Você me ouviu, não é nem entendeu. Porque eu tenho a mania de falar quando eu estou dentro do armário, dentro da geladeira, estou lá pegando, ele está lá no quarto, e eu já começo na cozinha a falar a história. Aí ele vem, eu falo, mas você não ouviu? Não ouvi, porque você estava falando para a geladeira, né? Então são cuidados que a gente tem que tomar, para a gente checar se realmente a gente se comunicou. Então, gente, quando isso não acontece, eu não tenho misericórdia, eu não tenho compaixão, eu não tenho tolerância, a família adoece emocionalmente, espiritualmente e fisicamente. As nossas famílias saudáveis vão gerar famílias saudáveis. Não são perfeitas, já ficou claro isso aqui. Saudável é que tem saúde, porque você pode ficar doente, mas você vai no médico e restaura a sua saúde. Nós temos o médico dos médicos, Jesus, que pode restaurar a nossa saúde. Por isso que a gente falou, não saia daqui sentindo que alguma área da sua vida precisa ser
conversada com alguém. Procure alguém maduro de sua confiança e converse, para não deixar a oportunidade passar, porque depois você volta na rotina, não na ordinário com o extraordinário, mas você volta naquela rotina maçante, você fala, deixa pra lá, já passou. Será que já passou? Será que já passou? Eu vou deixar essa perguntinha aqui para você. Então, casamentos áridos, frustrados em seus sonhos, cansados, em que o estar junto é um fardo. O casamento exige misericórdia para que sejamos transformados. Um homem e uma mulher que não quer ser transformado, gente, não casa. Não casa. Vai casar para quê? Casar só para fazer sexo? Casar só para ter alguém para dormir na cama? Isso dá muito trabalho, entendeu? Então, compra um cachorro, compra um peixe, cria uma flor, faz qualquer coisa, mas não casa, porque casamento dá trabalho, casamento requer esforço, casamento requer transformação diária, porque são dois inteiros sendo transformados pelo Espírito Santo. Nós precisamos aceitar, gente, o cônjuge como ele é, e orar não para Deus transformá-lo, como o Edmilson falou aqui hoje também, mas para Deus me transformar. Eu sendo transformado, eu vou ser uma fonte de bênção dentro da minha casa. Enquanto Deus trabalha no coração do meu cônjuge, Ele trabalha no meu também. Ele trabalha no seu e Ele trabalha no seu cônjuge. E nós vamos sendo transformados. Sempre há espaço para um novo tempo, gente. Uma nova chance para o perdão, para a cura das feridas em família, na família e no seu coração. Não é oferecer o meu perdão, mas o perdão de Cristo. Essa é a diferença. Entender que a outra pessoa, aquilo que você experimentou, estender para outra pessoa, aquilo que você experimentou em Cristo, o perdão. Indique a capacidade de sentir a necessidade humana, sofrer com os que sofrem. Gente, a Bíblia Mensagem, ela realmente está muito maravilhosa nas bem-aventuranças. E ela fala assim: abençoados são vocês que se preocupam com o bem-estar dos outros. Na hora em que precisarem de ajuda, também receberão cuidados. Bem-aventurados são os que se preocupam com o bem-estar do outro. Vira para o seu esposo, sua esposa, e fala assim: bem, eu me preocupo com o seu bem-estar. Eu me preocupo com o seu bem-estar. Seu cabelo? Misericordiosos são aqueles que perdoam e reconhecem que o outro tem as mesmas debilidades que ele tem e assim olha com compaixão. A nossa casa é o nosso grande laboratório. Nós já sabemos disso. Ser paciente com o outro porque percebe que ele não é diferente. Nós somos um. Os casais sofrem muito pela falta de falar: perdão, eu errei, desculpa, foi minha culpa. Não daquele jeito. Não. É de verdade. Não coitadinho de mim. Perdoar mesmo que o outro não reconheça o seu erro. Entender as limitações do outro e as suas ambiguidades. Se isso, gente, acontece, se eu não perdoo, se eu fico rancoroso, meu casamento vai se tornar um deserto árido, um lugar espinhoso, um lugar não prazeroso, um lugar que eu não tenho prazer em voltar, um lugar em que eu não tenho alegria em voltar. Gente, é muito triste quando você ouve alguém falar: eu fico até tarde mesmo porque lá na minha casa eu chego lá, minha esposa é tão mal-humorada, eu chego lá, aquela gritaria dos filhos, né? Ou a esposa também fala: olha, não tenho prazer de estar, de fazer, de cuidar. É muito triste isso. Mas é possível a gente nunca chegar nesse ponto se a gente buscar no Senhor a graça, a sabedoria, se a gente buscar um casamento com renúncia para que sejamos transformados. Gente, cuidado com as vidas paralelas dentro da mesma casa. Programações que não se encontram. Segunda, ele vai para a academia, na terça ela vai vai fazer, não importa que coisa da igreja. Na terça tem a reunião no CDAQ, na quarta ele vai estender o trabalho porque ele tem uma reunião no trabalho, na quinta ela vai dizer, eles não se encontram. E na sexta todo mundo tem direito a sair com os amigos, então ele vai jogar bola com os amigos e ela vai tomar café com as amigas. E aí isso começa a ficar normal. Isso começa a ficar normal. Paralelos.
entendeu? É rotinas paralelas. Eu preciso que a gente se encontra. Nós não vamos ser convergentes, nós vamos ser... Cadê os professores aí? Ao contrário, nós não vamos ser divergentes, nós vamos ser convergentes. É isso aí. Vamos nos encontrar e ter um propósito. Por isso que a gente falou, marca o dia. Oxe, essa semana e vão cobrar todo mundo aí. Vamos por lá. Já marcou seu dia? Se você vai deixar passar, porque alguma coisa você acha que é mais importante do que você sentar com seu marido, com a sua esposa na mesa e ter misericórdia e falar: cadê o problema? Onde é que está? O que eu posso fazer? O que eu posso te ajudar? Isso tem que ser marcado na agenda. Isso tem que ser prioridade. Sempre há, gente, um espaço para uma nova chance, para o perdão, para a cura das feridas. Sempre há espaço para a graça de Deus. Não deixa para lá, não deixa para amanhã, faz hoje. Não é oferecer o meu perdão, mas é oferecer o perdão de Cristo. Não é a minha misericórdia, mas é o coração na miséria do outro. Não é o meu amor, é o amor leal, recede, que vem do Senhor. Então eu estendo ao outro aquilo que eu experimentei do Senhor. Não é uma questão de conseguir ou sentir, mas reconhecer que você é um miserável pecador e que mesmo assim foi perdoado pela graça de Deus, mesmo sem merecer. E por isso eu vou estender o que eu recebi ao outro, que também não merece o perdão. Mas Deus é misericordioso. Se eu não mereço, ele também não. Mas Deus faz com que pela graça todos nós sejamos alcançados. Amém? E aí com isso a gente deixa muita chatice pra lá, né? Eu separei um Reels ali só pra gente descontrair um pouco. O que você ia fazer? A foto no final. Tá bom? Mas então deixa, espera. Não, então não tem problema, Mar, não tem problema, é só para descontrair. O povo acordar. Você vê que um dos nossos objetivos é deixar um assunto extremamente importante como esse, que é o matrimônio, não numa esfera acadêmica, conceitual, teológica, mas prática. Porque todo mundo pode sair daqui com a melhor das intenções. Prepare, esposa, você vai ver só. Tá voltando para casa um homem transformado. Você vai ver, agora vai. Se é um homem de Deus, está aqui. Amém. Mas todos nós sabemos que o dia a dia não é fácil. É natural, tem um desgaste. Todos nós sabemos disso. Por isso, o que é importante? Perseverança, como a Angélica falou, e a famosa frase aqui, intencionalidade. Por quê? Porque se você resolve orar juntos, primeira semana, a segunda, a terceira não deu, a quarta deu, a quinta não, pronto. Se não houver uma perseverança, se não houver uma intencionalidade em relação a isso, ao longo do tempo, o que você escutou aqui, as propostas, acabam entrando à deriva. E a gente não consegue fazer as mudanças necessárias. Então, se é um assunto que é prático, é esse assunto relacionamento. Isso é muito importante. Eu fico pensando como que está a cabeça dos nossos estagiários lá no fundo, né? Lógico, que legal, e uma série de planos, isso é extremamente importante. E eu quero parabenizá-los por vocês estarem aqui, isso é muito legal. E todos nós temos esse desejo, mas a necessidade que a gente tem de perseverar e permitir que essas coisas habitem em nós, como algo imprescindível em nosso relacionamento. Porque a Angélica falou sobre essa questão de vidas paralelas. O que acontece é que ao longo do tempo, os diálogos vão se resumindo. Estamos bem, a gente não briga. Mas o que vocês conversam? A conversa é: a luz está cara. Já comprou manteiga hoje? E as crianças, como é que estão no colégio? Tudo bem? Que hora você vai chegar? Eu não estou falando desse tipo de diálogo casual. Estamos falando de alguém que faz parte de um projeto de vida com você. Seu melhor amigo, sua melhor amiga.
alguém para a gente abrir o coração, alguém que a gente possa contar e saber que quando contamos, nos sentimos acolhidos. Porque se a gente conta e só é recriminado e não é acolhido, é ruim. Mas também não há ninguém para ficar passando a mão na cabeça o tempo todo. Se tiver errado, tem que chegar e falar: olha, mas você está errado nisso, mas num ambiente de acolhimento. Lá em Guarulhos nós estamos estudando esse ano com os casais um livro chamado As Estações do Amor, de Gary Chapman. E tem as 4 estações: primavera, verão, outono e inverno. E ele define cada estação como uma fase do casamento. Nós vamos falar, não cronológica, né? Assim, mas de acordo com as emoções, com o tempo, né? Nós vamos falar agora, outro final de semana, sobre o verão, é a última etapa. E nós falamos sobre o inverno. O inverno como uma época difícil, uma época de crise, uma época de luto, e que todos nós, de um jeito ou de outro, passamos pelo inverno. O inverno não quer dizer uma crise conjugal. A Angélica contou bem aqui aqueles dias difíceis em que meu pai ficou 100 dias na UTI, em que meu sogro acabou falecendo, e que o nosso cunhado Marcos se acidentando, uma situação de risco. Foi um tempo de inverno, extremo inverno, em que nós nos unimos ainda mais. Os nossos filhos compreenderam aquele momento e eles jejuavam pelos avós, 11, 12 anos, oravam. Então, todos nós vamos, de um jeito ou de outro, passar por todas as estações do casamento. E quando a gente falou sobre inverno, veja como isso não tem a ver com o tempo de casamento. Um casal me procurou, eles não eram ali da igreja, eles eram visitantes, me procurou e falou assim: pastor, nós queríamos falar com você, porque no nosso casamento nós estamos passando por um inverno de crise conjugal, ficamos muito tocados com a sua palavra. E eu falei: e quanto tempo de casamento vocês têm? 6 meses. E essa questão que a Angélica falou é muito importante, porque o perigo de vidas paralelas, e eu acho que ficou claro que não há nenhum problema um dia ela sair com as amigas, não há nenhum problema um dia você ir lá jogar bola, não é essa a questão. O problema é quando a gente começa a fazer as coisas e se acostuma a um estilo de vida paralelo. O casal está junto na casa, nós estamos juntos, mas um está assistindo o filme e a outra está no celular o tempo todo. Não estão juntos. É quando você compartilha sentimentos, emoções, propósitos, sonhos. Isso é o estar juntos, um propósito de unidade no casamento. E a 6ª bem-aventurança está no versículo 8, diz assim: bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. A palavra para coração no hebraico, a Angélica falou aqui no Novo Testamento, no hebraico é a palavra lev, no latim, é a palavra lev. Essa palavra lev se refere não simplesmente ao órgão físico, mas o coração é um significado que representa o centro da nossa vida interior, incluindo as emoções, o intelecto, a vontade, a consciência. Quando a Bíblia fala coração, na maioria das vezes essa é a entonação, é o centro das emoções, do intelecto, da vontade e da consciência, não simplesmente o órgão físico, porque senão assim, eu recebi Jesus no meu coração, aí o cara faz transplante e leva Jesus, para o coração do outro. Então obviamente não é o órgão físico, né? No contexto bíblico, o coração é considerado a sede da personalidade e das intenções. E nas bem-aventuranças, o puro de coração refere-se
aos nossos relacionamentos como aqueles que estão livres da tirania do eu. Livres da tirania do eu. Limpos de coração são os inteiramente sinceros, toda a sua vida pública e particular é transparente diante de Deus e dos homens. Nós somos tentados a usar uma máscara diferente para representar um papel diferente de acordo com cada ocasião. E aqui eu posso te dar um exemplo. Eu estava lendo que o número de evangélicos que apostavam na Mega Sena, loterias, era baixíssimo. Era coisa assim de menos de 10%, porque você tinha que ir até a casa lotérica e fazer a aposta, e você corria o risco de ser pego com alguém te flagrando. A reportagem mostra que agora, com essas bets que você joga e se endivida ali no seu celular, o cálculo deles do perfil de apostadores é que metade são evangélicos, porque ninguém vê. É a máscara. Ele representa um papel. Eu não estou dizendo que ele não é cristão, mas eu estou dizendo que ele está representando um papel, né, de alguém que não joga, mas no particular vai lá e joga. O problema é que o cara vai explicar se ele ganhar o dinheiro. Isso é uma representação de hipocrisia. Isso não compromete a nossa integridade, o risco de manipular o relacionamento conjugal. E aqui eu quero falar um pouco sobre isso, porque essa questão de manipulação, ela é extremamente perigosa. Além da questão da vida, de vidas paralelas, o perigo que nós temos hoje de estarmos totalmente à mercê de conceitos equivocados do sexo que chegam até nós através da pornografia. Antigamente, para a pessoa ter acesso à pornografia, ou ele iria num cinema para assistir um filme específico pornô, ou ele tinha que comprar uma revista. Hoje, num clique no celular, você tem acesso à pornografia. E a Angélica e eu vimos uma reportagem esta semana que o mercado que mais cresce é a pornografia voltada às mulheres, porque para os homens sempre teve, mas onde o mercado está mais investindo é a pornografia voltada o quê? Às mulheres. E o inimigo é extremamente sutil em relação a isso. E o quanto nós, em nosso casamento, precisamos ter cuidado em relação a isso. Por quê? Porque roda em muitos lugares contextos de que você precisa apimentar o seu relacionamento conjugal. Veja o filme tal, o livro tal. E aí a gente começa lá para os tons de cinza e começa a determinados tipos de pornografia, que são conceitos deformados de sexo, e querer importar isso para o nosso relacionamento. Isso não é sadio. E aqui eu não estou querendo fazer um manual de boas regras, o que não pode. O que eu estou querendo dizer é que nós temos que lembrar sobre os que são limpos de coração. E quando a gente fala em manipular o relacionamento conjugal, eu vou dar outro exemplo. A mulher chega para o marido, ele está emburrado. O que está acontecendo? Nada. O que ele está fazendo? Manipulando, né? Você fez algo comigo, então agora você vai sofrer aos poucos. Vou me vingar não te falando qual é o meu problema, mas eu vou ficar emburrado. Mas o que está acontecendo? Nada. Ela tem que perguntar umas 15 vezes para o chucro chegar e aceitar e falar alguma coisa. O que é isso? Manipulação, um tipo de vingança. Criança adaptada, temos que puxar a nossa lado adulto.
Não é nada? Então, como nós somos dois adultos, se você tiver um problema, você me fala. Então, se não há nada, vamos voltar à normalidade. Agora, se é aquele nada adolescente que faz biquinho, significa o quê? Que os assuntos não estão sendo tratados. É aquilo que a gente falou. Na hora que você vai tratar um problema A, você pega uma herança do problema B, C, D, E, o abecedário inteiro que não foi tratado. Se você até chegar e falar, olha, agora eu estou chateado com o assunto, estou aborrecido, não quero tratar esse assunto agora, a gente conversa depois, tudo bem, a gente tem que saber respeitar, não tem que forçar, mas em algum momento nós temos que parar tudo e conversar os assuntos, de uma forma íntegra, franca e sincera, e o assunto ser resolvido, não ter mais pendências. Uma outra maneira, manipular pelo silêncio. Aconteceu algum problema? Está tudo bem alguma coisa? Resolveu o assunto? Não. Querer manipular pelo silêncio também é uma infantilidade. Não resolve o problema. Que eu estou incentivando, seja intencional, resolva o problema. Não dá para conversar agora? Converse depois. E eu quero deixar claro que eu não sou contra a internet, Instagram, a gente usa tudo isso. Aliás, a gente pega umas coisas interessantes. Uma pérola que eu vi esses dias, caso real. Em 1997, o japonês Otoo Katayama discutiu com a esposa e decidiu não falar com ela. Eles continuaram casados, mas ele ficou 20 anos sem falar com ela. E voltaram a conversar depois que ela se desculpou, 20 anos depois, com a ajuda de um programa de TV, que ficou sabendo desse assunto e foi atrás. Agora, o mais incrível foi o seguinte: eles tiveram e criaram 3 filhos juntos nesse meio tempo. Não sabia falar, mas sabia atrasar. Não me pergunte como um cara conseguiu fazer isso, como o casal conseguiu criar 3 filhos, 20 anos sem conseguir falar um com o outro. E aí, lógico, tem desde o camarada que conseguiu guardar rancor por 20 anos, como uma mulher que demorou 20 anos para pedir desculpas. Então, veja como, eu sei que é um caso extremado, mas aonde o ser humano pode chegar. E por isso que a Bíblia Mensagem, que é uma paráfrase de Eugene Peterson sobre a Bíblia, e ele diz o seguinte sobre esse texto, esse versículo que a gente leu: felizes os que colocarem em ordem o seu mundo interior, com a mente e o coração no lugar certo. Assim vocês poderão ver Deus no mundo exterior. Eu quero repetir, eu gosto demais dessa tradução. Felizes os que colocarem em ordem o seu mundo interior, com a mente e o coração no lugar certo. Assim vocês poderão ver Deus no mundo exterior. Isso é uma vida de alguém que é limpo de coração, é alguém que é uma pessoa totalmente liberada e alguém que nessa limpeza de coração consegue estar alinhado com Deus. Estando alinhado com Deus, eu consigo estar alinhado também no meu casamento. Eu quero terminar essa última bem-aventurança falando exatamente isso. Não adianta, por melhor que seja a nossa intenção, nós buscarmos um padrão de santidade no nosso relacionamento sem buscar profundidade em nosso relacionamento com Deus. Você pode ter a melhor das intenções, sair daqui extremamente animado. Se você quiser fazer isso de uma maneira legalista, você vai tentar na primeira, na segunda, na terceira, na quarta, você vai desistir. Tudo isso é fruto de um processo, de uma obra de Deus em nós, de nos aperfeiçoar ao caráter de Cristo Jesus. Alguma pergunta até aqui? Alguma colocação?
Tranquilos? Sétima bem-aventurança: bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Quem são os pacificadores? Os que promovem a paz, os construtores da paz. E me permita novamente uma outra frase, uma outra tradução aqui da Bíblia Mensagem, em que ele diz assim nesse versículo: abençoados são vocês que conseguem mostrar que cooperar é melhor que brigar ou competir. Desse modo, irão descobrir quem vocês realmente são e o lugar que ocupam na família de Deus. E queria falar também sobre princípios para resolver problemas no casamento. E aqui eu trago à memória o nosso querido pastor americano, radicado na Argentina há muitos anos, Orville Swindle, já falecido. Eu gostei demais desse material dele, e é um resuminho que eu acho muito legal para a gente ter. Então ele diz assim: entender e afirmar que todo problema tem solução. Todo problema tem solução. Muito embora alguns acabam buscando o pastor no momento da extrema unção, o negócio está morto, e é um proforma, né? Então eu estou buscando para não dizer que eu não busquei, mas o negócio já está decidido. Mas diante de Deus, todo problema tem solução, e a gente tem que entender isso. Se porventura hoje há alguma situação no seu casamento, na sua vida, em que talvez você esteja entendendo que não tem solução, não, em Deus tem solução. Segundo, dispor-se a enfrentar todo problema com calma e fé. Deixar o Senhor participar de todo problema. Tratar de um problema por vez. E essa é uma questão, irmãos, muito importante. Fui procurado há um tempo atrás por um casal. Há muito tempo eles tinham seus problemas, nunca se permitiram ser tratados e sempre repeliam qualquer aproximação. E depois de muitos anos de casados, com uma bagagem, um caminhão de problemas, de todo tipo que você possa imaginar, chegaram assim com uma expectativa de que tudo seria resolvido em 2, 3 conversas. E eu falei: escuta, vocês estão me trazendo inúmeros problemas estruturais no casamento, coisa que vem lá atrás. E conforme a gente foi tratando, a gente viu que o negócio era muito maior do que imaginava. Inclusive chegou um momento em que eu falei assim, pelo próprio passado, pela própria estrutura de vida de famílias disfuncionais que eles vinham, eu falei: vocês precisam buscar um terapeuta cristão. Como assim? Não, porque eu sou pastor, eu não sou terapeuta. Pastor não é terapeuta e terapeuta não é pastor. Eu vou até um certo ponto. Há determinadas coisas que precisa aqui, determinadas ferramentas que eu não disponho, eu não sou um profissional nessa área. O pastor não pode resolver? Não, não é questão de resolver, a questão é até onde eu sei onde chegar. Agora, um terapeuta, principalmente se for um cristão com uma cosmovisão cristã, olha, um terapeuta é graça comum, é Deus dando sabedoria e graça para pessoas, para nos ajudarem a tratar determinadas áreas da nossa vida. Vocês precisam de um terapeuta, além da gente continuar aqui. E o negócio foi continuando, e uma hora eles desistiram. E qual era a grande questão? Não, mas é muita coisa. Eles foram se descobrindo cada vez mais complexo e não tiveram a calma para tratar um problema por vez. Então, irmãos, isso é fundamental, tratar um problema por vez. Aprender de experiências anteriores e não deixar os problemas acumularem. A gente já falou com isso.
Não vá acumulando problemas, trate cada um e, o último, recorrer a um árbitro maduro. Conflitos são inevitáveis. O grande problema é quando a gente entra numa competição. E casamento não é competição. Marido e esposa não são adversários. Não são sócios, são papéis definidos de marido e esposa, mas não são adversários. E tem um PowerPoint que eu vou pedir para a Maísa colocar aqui, que é sobre o tênis e o frescobol. Tênis, acho que todo mundo sabe como é, e o frescobol, né, que o pessoal joga ali na praia e tal. Quais são as diferenças do tênis e do frescobol? Vai aparecer aqui. Faça favor. Tênis é um jogo feroz cujo objetivo é derrotar o adversário. Joga-se para fazer o outro errar. Qual é o maior prazer, o momento máximo? Quando o momento em que se coloca o adversário fora de condições de continuar jogando. Termina sempre com a alegria de um e tristeza do outro. Infelizmente, alguns casamentos são assim. Todo mundo quer ter razão, não abre mão da discussão, perde a paz, mas não perde a discussão. Eu tenho que ganhar, eu tenho que mostrar que eu sou melhor que o outro. Eu tenho minha autoafirmação em cima do outro. Eu falo publicamente mal do outro. Eu tenho que de alguma maneira expor que eu sou uma pessoa melhor. Sempre é uma luta. E um fica alegre e o outro fica triste. Esse é o tênis. Como é que é o frescobol? Para o jogo ser bom, é preciso que nenhum perca. Jogo de frescobol que os dois não sabem jogar, não dá nem para assistir. Uma raquete cai no chão. Se nós dois formos jogar frescobol, imagina, cai no chão, não adianta. Não existe adversário. Ou os dois ganham, ou ninguém ganha. Ou fica um jogo legal, ou não fica. Ninguém fica feliz quando o outro erra. O camarada manda a bolinha de um jeito para facilitar a devolução, diferente do tênis. O erro é um acidente lamentável. O que errou pede desculpas e começa tudo de novo. Isso é um casamento. Ou os dois perdem, ou os dois ganham. Não existe adversário. Ninguém fica feliz quando o outro erra. E se a gente erra, pede desculpa e começa tudo de novo. Isso tem o nome graça. Isso é graça. Que jogo você está jogando hoje no seu casamento? Um tênis ou um frescobol? E aqui eu quero dizer para vocês o seguinte, e aqui falando agora como pastor, eu creio que represento aqui os meus colegas. Tem sido muito frustrante casais que nos procuram já numa situação de tênis definida, em que o negócio está definido. Ninguém está querendo mais acertar o casamento, porque o interesse é o eu, que o meu eu seja satisfeito. Eu sei que não é da vontade de Deus, mas eu quero viver a minha vida. O meu eu tem que ser satisfeito, a minha individualidade tem que ser contemplada. Quem pensa desse jeito, como disse a Angélica, não tem que se casar. Pega um pet, um peixe, um periquito, qualquer outra coisa, mas não entra no casamento. Eu digo para vocês sinceramente, hoje eu entendo que há pessoas que não devem se casar, porque não estão dispostas a isso. Se há duas coisas que você tem que fazer no casamento, é renúncia e perdão. Diárias. E como a gente precisa disso, renovar a nossa mente para poder entender esse propósito. E nós já estamos partindo aqui, gente, para o final. Vocês realmente foram
muito heróis, muito heroínas nessa tarde, porque a tarde é o mais difícil, né, gente? Mas glória a Deus, acho que ninguém dormiu. Mas nós queremos concluir falando dentro dessa bem-aventurança, né? Dentro dessa questão que nós falamos, que só o Espírito Santo pode trazer o extraordinário para dentro da nossa casa, e só viver a palavra é o que vai fazer o nosso ordinário se tornar extraordinário. Nós estamos convencidos, gente, de que o avivamento começa em nós individualmente e na consciência que temos da nossa responsabilidade de ministrarmos dentro dos nossos lares. O extraordinário de Deus é dentro dos nossos lares. Lar, como eu já falei no começo, não é a casa, mas é o relacionamento dentro da casa. Gente, escreve isso num papelzinho. Eu fiz um quadrinho, a Rebeca me deu ano passado 3 quadrinhos: lar, família e mesa. Ela sabe que eu gosto da mesa. E ela fez e colocou as frases que eu falo, frases do dicionário. Então a gente senta na mesa, um espaço que a gente tem assim fora da casa, e eu gosto porque eu sempre sento virada para os quadrinhos, que é o meu lugar fixo quase. Aí eu sempre gosto de reler o que está escrito ali. Agora eu fiz o Salmo 128 na versão mensagem. Leiam, é lindo demais. Também fiz e pus no quadro, junto com o quadro da família, porque nós temos que ter a memória e lembrar e guardar para falar para eles: olha os poderosos feitos do Senhor. Põe foto na sua parede, coloca coisas, olha álbum de foto com seus filhos, traz a memória que vocês são uma família constituída aos pés do Senhor e que o Senhor vai trazer esse avivamento dentro da nossa casa. Uma coisa muito importante que nós precisamos desenvolver, gente, é a oração. Nós vamos concluir com uma coisa que a gente começou falando aqui: é a oração pelo cônjuge e a oração com o cônjuge. A oração conjunta, ela traz intimidade, unidade, transparência, confissão de pecados e liberação de perdão. Gente, quando a gente ora, tem hora que sai o negócio. Você fala: meu Deus, o que eu falei? Eu estava guardando isso. Aí você chora, aí você fala, aí você já pede perdão, né? Nós temos o nosso momento de manhã. A gente levanta, toma café e tem o nosso momento. Depois o Edmilson sai para as coisas dele, eu saio para mim, ele vai lá para o escritório, eu trabalho de home em casa. Mas a gente tem isso como uma prioridade. A gente acorda cedo, né? Porque depois dos 60 mais, você já sabe que acorda cedo mesmo. Então, às vezes, eu estou guardando alguma coisa que nem eu sei o que é. Ele já perguntou: querida, tá tudo bem? Tá tudo bem, não é nada com ele, não é nada, mas nem eu sei por que eu estou com aquilo. A gente começa a orar, parece que Deus destampa o negócio assim. Aí eu oro, aí você ora, você chora, você coloca, daí quando acaba a oração você fala: Deus, muito obrigada, porque o Senhor é tremendo. O Senhor conhece o que nem eu mesmo conheço. Quando fala que o Senhor prescruta o nosso coração, Ele sonda. Salmo 139. E traz à tona o que nem eu sabia que estava guardado. Gente, isso aqui é um tesouro. O casal orar junto é um tesouro. Pesquisa do Instituto Cristão diz que só 8% dos casais cristãos oram juntos. Eu não vou fazer essa pergunta aqui agora. Você vai refletir aí. Orar junto não é no alimento. Orar junto não é na cama na hora de dormir. Orar junto não é só quando o caldo entorna, lá morreu alguém, tá alguém doente, tem uma enfermidade, tem umas coisas. Não. Orar junto é essa comunhão desenvolvida entre o casal. Dá para fazer isso todo dia? Não sei do seu horário, não sei da sua rotina, mas você toma banho todo dia? Sim ou não? Sim. Você come todo dia? Você arruma tempo para isso? Será que você não consegue arrumar 10 minutos? Você ora sozinho, pelo menos, né? Estou imaginando a sua devocional. Agora, se você desse tudo que você faz, você tira: ai, mas meu marido não me chama. Eu escuto isso muito das mulheres. Ai, eu fico esperando que o meu sacerdote, que ele me chame, que ele chame meus filhos. Eu falo: filha de Deus, você nessa hora vai ajudar o seu marido a ser despertado. E você chega para ele, não chega para ele brava. Chega para ele e fala: querido, que tal a gente orar? Gente, ninguém vai recusar.
E com isso eles vão sendo despertados. Lá em Guarulhos agora começou um movimento agora dos homens. Sensacional, o Marcão está aqui, ó. Olha lá, o líder do movimento aqui dos homens. Homens do reino, né? Eles já têm até camiseta, eles já fizeram umas três reuniões esse ano, e uma delas foi um encontro assim um dia inteiro. E aí as meninas já ficam assim, ai, já estou falando que vão fazer isso. Deixa fazer! Deixa, vocês não estão reclamando? Vocês querem sacerdote? Não é? Deixa fazer, porque isso é sensacional. Deus está despertando. Mas se você precisar chamar seu marido para orar, não tem problema. Quem tem criança pequena, vai chamar o marido, vai chamar o filho. Ah, meu marido, você vai fazendo com o filho primeiro. Aí quando o marido chega, você destaca um dia da semana. A gente tinha o dia do cultinho em casa, que era uma vez por semana. O Edmilson já foi tudo que vocês imaginaram aí, né, bem? A mula de Balaão, não sei mais o que. Era o teatro, ele fazia o teatro. E é verdade, eu era a Maria, porque a criança entende assim, né? A criança entende assim. É verdade, e as crianças, elas iam crescendo, criando eles o teatro deles, entendeu? Aí eles tinham os instrumentos, eles faziam culto, eles dirigiam o culto. Cada um era um do povo que dirigia o louvor na igreja. Eles tinham já os preferidos, que era o nome desse, daquele e daquele. Você cria esse hábito. E depois os filhos vão crescendo, vai mudando, não dá mais para fazer igual, não é mais teatrinho, eles querem a palavra. Aí eles começam a estudar, começam a trabalhar, não tem mais tempo para combinar tudo. Mas vocês dois continuam. Então a gente tem esse hábito. Gente, criem esse hábito para que o avivamento venha dentro da sua casa. O avivamento vem quando nós oramos juntos, abrimos espaço para o milagre de Deus e a sua ação extraordinária. É lindo ver como Deus se manifesta nos nossos corações, gente, quando nós o buscamos juntos. É isso que eu falei, Ele é o ponto de convergência, Ele é o nosso ponto de encontro. Esse é o maior segredo da plenitude do casamento. Tudo levamos para a cruz e ali depositamos confiadamente aos cuidados do Pai. 1 Coríntios 1,18. Pois a mensagem da cruz é loucura para aqueles que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos é poder de Deus. Amém? Essa mensagem que nós estamos falando aqui, gente, é loucura. É loucura para o mundo. Que coisa doida é essa? Mas para nós que cremos é salvação. E a cruz nos libertou. A cruz é o nosso molde, né? Onde nós nos colocamos. O que Jesus realizou na cruz parece ilusão ou tolice para quem nunca nasceu de novo, ou nunca tirou a venda espiritual dos olhos. Mas para nós que cremos é a maior manifestação do poder de Deus. Quando abrimos, gente, o nosso coração para Jesus, este mesmo poder que o ressuscitou se manifestará e ressuscitará em nós todas as áreas mortas, todas as áreas que nós precisamos, inclusive o nosso casamento. Áreas no nosso casamento: comunicação, perdão, carinho, afeto, sexualidade, né? O Valdir falou aqui, ó, venha, né? O Marcos também falou, venha preparado para esse jantar, venha de mãos dadas, gente, senta junto, toma o vinho, faz a conversa, bate o papo, né? Porque esse é um tempo que a gente tem que desfrutar. Hoje vai ser só o começo para vocês lembrarem de depois marcar um dia na agenda para fazer isso sempre em casa, tá bom? Ele quer que acredite, quando abrimos, já falei, Ele quer que acreditemos que Ele é o maior do que qualquer furacão, Jesus, do que qualquer inundação, do que qualquer tsunami de circunstâncias emocionais capazes de ameaçar o nosso casamento. Jesus é maior. Deus é maior do que um marido
chateado, do que uma mulher na TPM, do que uma mulher na menopausa, né? Que é a falta de interesse pelo sexo, do que a depressão ou a falta de comunicação. Deus é maior que tudo isso. Você crê que Ele é maior? Ele é maior. É maior que a dificuldade financeira, que a falta de emprego, é maior que um coração endurecido ou que a falta de perdão. No casamento, a lembrança dos bons tempos, lembrei aqui do nascimento do Davi, aqui em Guarulhos hoje, aqui em Bauru hoje, lembrei da participação do Gil, que era nosso anestesista, né? Momentos felizes nos ajudam a enfrentar os tempos difíceis e as estações frias e escuras. É o depósito de amor que fizemos que nos une nos momentos de lutas e dificuldades. O pastor Vitor Rodrigues, ele tinha uma pregação que ele fez em Guarulhos, mais de uma vez, que ele falava sobre o depósito do amor. Você, como num banco, você vai depositando aquilo que você tem no outro. Porque vai chegar uma hora que você vai passar por tanta dificuldade, que às vezes você não tem tempo de orar junto, de dar a mão, de falar eu te amo, mas o depósito está lá. E naquela hora o depósito vai ser aquilo que vai suprir você naquela hora difícil, vai suprir a sua casa. Crie memoriais, gente, como eu falei aqui. Crie memoriais para os seus filhos. Deus fez um milagre, você foi curado de uma enfermidade, como a gente falou aqui, de tantas situações. Crie um memorial, põe alguma coisa para você lembrar, sabe? Por que o pessoal põe diploma na parede? Para lembrar que ele estudou, que ele se formou. Aí tem um diploma, tem 2 diplomas, põe lá tudo na parede que é para lembrar. É um memorial. Por que a gente não põe, né, um exame de uma cura, né? Não põe uma compra de uma casa, uma foto, né? O último boleto da faculdade que você ajudou a pagar do seu filho, põe lá como memorial, né? E as fotos, né? Para que a gente se lembre que o Senhor é bom e que a sua misericórdia dura para sempre. Amém? Deus tem sempre algo a mais para nós, o extraordinário. O olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. 1 Coríntios 2,9. Amém? Vamos repetir junto? Tá aqui, né? Olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. O que Deus tem para o seu casamento, para o nosso casamento, é maior do que nós podemos imaginar. Não vamos subestimar, gente. Vamos colocar isso, o viver diário, o nosso ordinário, para que o Senhor faça o extraordinário. E isso é o poder de Deus que opera em nós através das nossas orações. Amém. Fala do Durante a pandemia, nós tivemos um acelerador de processos. O número de divórcios aqui no Brasil disparou, porque os casais tinham que agora conviver o dia todo, todos os dias juntos. Nós moramos em frente a alguns edifícios. As brigas eram homéricas que a gente ouvia. Isso não parou na pandemia, isso continua, e o grupo que mais cresce em número de divórcios proporcionalmente, não é que é o grupo maior, quem mais se divorcia é o pessoal no primeiro ano de casado, mas o que mais está crescendo é o chamado divórcio grisalho, né? Quando a pessoa tem 25, 30 anos de casado e se separam. Esse é o grupo que mais cresce. Hoje, dos divórcios no Brasil, 30% é de pessoas que depois que os filhos se casam, ou estão independentes, ou não estão mais em casa, um olha para a cara do outro e chega à conclusão que não construíram nada juntos e não tem o porquê continuarem juntos. Eu fico imaginando que frustração, depois de 25, 30 anos de relacionamento, você olhar um para o outro e falar: não vale a pena seguir em frente. Nós, como igreja, temos esse desafio de que os nossos casamentos
tem um significado em Deus, de fazermos diferença, de deixarmos um legado para as próximas gerações. E nós olhamos para nós e reconhecemos tantas debilidades, tantas limitações, mas aí a gente se lembra de um versículo, de 2 versículos, Efésios 3, 20 e 21, que diz assim: ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a Ele seja glória na Igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Esse versículo foi o que constou em nosso convite de casamento. No dia 12 de 12 de 1987, conforme foi falado aqui. E esse tem sido nosso rema, nossa palavra específica, há 38 anos atrás. Claro que nessa caminhada nós tivemos dificuldades, lutas, coisas que fazem parte, mas em nenhum momento Deus nos desamparou. Então a gente pode dizer que a nossa vida em Deus, o nosso casamento em Deus pode ser um casamento extraordinário. É esse o propósito. Mas não é de qualquer jeito, é conforme o seu poder que opera em nós. Através do seu poder que opera em nós, nós temos a condição de viver essa vida. De qualquer jeito? Não. Não na síndrome de Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, né? Se você deixar a vida te levar, sabe para onde ela vai te levar? Com certeza para longe de Deus. Mas quando ela é vivida na intencionalidade de buscar a direção de Deus, Deus é aquele que pode construir e restaurar todas as coisas em nosso relacionamento. Eu queria deixar aqui novamente um incentivo a você que tem passado algum momento difícil no seu matrimônio. Não diminui nada a você, ao seu cônjuge, você buscar ajuda. Não tente enfrentar essas questões sozinhas, isso é uma questão de orgulho da carne. Busque irmãos maduros, pastores, que estão aqui para te ajudar, para te encorajar, para te pastorear, cuidar exatamente de vocês. Não busque o último momento, um momento em que às vezes as coisas já estão comprometidas. Busque hoje. Hoje é o tempo da cura, da restauração. Hoje é o tempo que Deus nos dá. Oportunidades que nem essa, que são momentos de Deus em nossa vida, para a gente parar, para a gente refletir. Eu acho muito importante a igreja, quero parabenizar os irmãos aqui em Bauru por criarem esse espaço, esse momento, é fundamental para esse tempo de reflexão em nossos casamentos. E eu gostaria de terminar com uma oração. Eu queria te incentivar a orar agora, junto com o seu cônjuge, a você colocar diante de Deus as suas expectativas, aquilo que Deus coloca no seu coração, projetos, sonhos, e falar: Deus, nós queremos sair daqui com mais objetivos diante do Senhor, com mais propósito, direção, na dependência da Tua graça. Queremos um significado para este casamento no reino de Deus. tvcmc.com.br é o nosso canal para compartilhar o Evangelho do Reino de Deus e o senhorio de Jesus Cristo.